Paz do Senhor, povo de Deus. Acompanhe comigo, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 9. Se algum mal nos sobrevir, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa. Clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos livrarás, porque ouvirás. O rei Josafá, que era o rei de Judá, estava sendo invadido pelos amonitas e moabitas. Então Josafá busca a face do Senhor e lembra das promessas que ele fez para Salomão quando consagrou o templo de Jerusalém, onde Salomão orou ao Senhor consagrando o templo e dizendo que quem buscasse ao Senhor ali naquela casa contra esses 4 tipos de males, espada, juízo, peste ou fome, havia promessa que o Senhor os livraria porque o Senhor ouviu. E hoje nós, eu e você, somos o templo de Deus, a morada do Espírito Santo. Quando estamos com o Senhor, estes males não impedem de chegar na nossa vida, mas para isso nós podemos clamar ao Senhor, para Ele cumprir o seu propósito e as suas promessas em nossa vida. Quatro áreas da nossa vida, que assim como Josafá estava acontecendo ali, estava dizendo para o Senhor, espada, juízo, peste ou fome. 4 áreas da nossa vida. Espada fala de guerra, fala de peleja, fala das nossas lutas, as nossas lutas diárias, os nossos embates da vida, seja qual for a área financeira, emocional, ou material, ou espiritual, não importa a área. Você tem que entender que a peleja não é nossa, a peleja é do Senhor. Em Êxodo, quando o povo estava ali para atravessar ali o Mar Vermelho, o texto diz que o Senhor pelejará por vós e vos calareis. O povo estava murmurando, reclamando de Moisés, por que trouxeste aqui para nós morrer no deserto? Onde que essa frase que Moisés diz ali no Êxodo 14, versículo 14, o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Então, o povo de Deus ia ver a magnitude do agir de Deus ali na abertura do Mar Vermelho, iam ficar calados. Ia ser uma lembrança, uma memória para sempre para o povo de Israel. E lá em Josué, quando estava ali invadindo a terra de Canaã, destruindo todos aqueles reis, o texto também diz que o Senhor pelejava por Israel. Israel fazia a sua parte. O povo de Israel chegou ali em Canaã, Canaã estava habitada, mas Israel era a mão de juízo de Deus sobre o povo de Canaã. O povo de Israel iria ter a terra prometida, só que eles precisavam fazer a parte deles. Isso é, pelejar pelaquela terra, sabendo que o Senhor já tinha entregado nas mãos deles. Por isso que o texto diz, o Senhor pelejava por Israel. Quando uma situação também que Elias estava ali na cidade de Dotã, que o seu moço acordou de manhã e viu ali a cidade cercada pelos exércitos e ficou com medo, Elias falou para ele, não temas, porque mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Aí Eliseu orou pelo moço, e os olhos do moço foram abertos, e ele viu carros e cavaleiros de Israel. Por isso que o apóstolo João fala na sua primeira carta, maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. O mundo, com seu poderio, com seu glamour, com seu brilhantismo, pode parecer maior do que qualquer coisa, mas maior é o nosso Deus. Foi o que o salmista disse, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do Senhor, o nosso Deus. Entenda, a peleja, você faz a sua parte, mas a peleja não é tua. A peleja é do Senhor. Então, quando vir esse mal contra ti, quando vir a guerra contra ti, a espada contra ti, entenda, a peleja é do Senhor. Quando vir o juízo, isso é o castigo, a consequência. O juízo é consequência daquilo que as pessoas fazem, a consequência das suas vidas. Isaías 53:5 diz que o castigo que nos traz a paz
estava sobre ele. Então eu e você, meu irmão, minha irmã, éramos destinados a um castigo, castigo eterno, mas o castigo que era para nós foi para o Senhor Jesus Cristo. Ele cumpriu tudo, todo o juízo de Deus para trazer o quê? Para nós paz. Por isso que Paulo escreve em Romanos capítulo 4, ele foi entregue por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. A palavra justificado quer dizer inocentado. Nenhuma acusação há para os que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Por isso que Deus fala ali em Ezequiel capítulo 3, através do profeta Ezequiel, que ele não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. E viva. E é interessante que o próprio Isaías em 53:10 diz que o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, falando ali profeticamente do Messias, do Cristo. Então Deus ficou feliz em fazer o seu filho sofrer. Em compensação, ele não tem prazer na morte do ímpio. Veja só o que é a consequência, o castigo que estava sobre nós, mas através do poder, do sangue e do sacrifício de Cristo, não tem mais. Por isso que o Salmo 89:14 diz: justiça e juízo são a base do teu trono, do trono de Deus, mas a misericórdia e a verdade vão adiante do teu rosto, do rosto do Senhor. Então entenda só, eu e você era para enfrentarmos o juízo de Deus, o seu trono, mas quando Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, aleluia, nós recebemos a misericórdia e a verdade de Deus. É como se Deus saísse do seu trono e dissesse para nós: olha, filho, eu vou ter que te julgar, tu vai ter que passar pelo meu trono de juízo, tu não vai escapar, mas eu não quero te condenar, então eu te ofereço a mim mesmo para você ser perdoado. Você aceita a misericórdia e a verdade. Quem não aceitar a misericórdia e a verdade do Senhor vai passar pela sua justiça e pelo juízo. Aí, meu amigo, minha amiga, é você e Deus. Nesse dia eu te ofereço a misericórdia e a verdade de Deus, que é o seu Filho Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Então, quando sobrevier a espada, a guerra, o Senhor te guardará. Quando vier o juízo, o castigo que você merecia, alguém já cumpriu isso por ti. Quando vier a peste, as doenças, as enfermidades, seja físicas, seja da alma, não importa. Isaías 53:4 diz que verdadeiramente ele, o Senhor Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E no mesmo capítulo fala que pelas suas pisaduras fomos sarados. Você está entendendo isso? Que promessa maravilhosa! Pelas suas pisaduras, pelo aquilo que Cristo sofreu na cruz do Calvário, eu e você fomos sarados, fomos curados, nos tornamos sãos, aleluia. Por isso que Êxodo 15:26, quando o povo de Israel estava começando a sua trajetória no deserto, o Espírito Santo fala pela boca de Moisés: eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Senhor que te sara, o Senhor é que te guarda. E Êxodo 23 também diz que se nós servimos ao Senhor, o nosso Deus, ele nos abençoará o nosso pão, a nossa água, e tirará do nosso meio todas as enfermidades. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quando eu falei aqui, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, em Mateus, Jesus diz para os discípulos, para os mais próximos, Pedro, Tiago e João, ali no Getsemane: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Lá em João diz que ele fala: a minha alma está perturbada, aleluia, aleluia. Em Lucas ele diz: importa que eu seja batizado com um batismo, e como me angustio até que venha se cumprir. Glória a Deus, está entendendo? Então tudo que Jesus sofreu era para que a nossa vida seja sarada, curada. Nós somos salvos pelo sangue de Jesus, mas também nós somos curados, sarados, nos tornamos são por Jesus Cristo. Entenda bem esta palavra. Entenda bem, podemos procurar psicólogos, podemos procurar pessoas para tratar de algumas doenças emocionais, mas se tem algo que pode sarar
Curar a tua vida é o poder de Deus, é a palavra de Deus, é a comunhão maravilhosa com o Espírito Santo, entendendo o que Jesus fez por ti. Tanto é que no mesmo Evangelho de Lucas, capítulo 22, diz que Jesus estava ali orando por tudo que ele tinha que passar. E o texto diz que quando ele estava em agonia, orava mais intensamente, e o suor do seu rosto se tornou em grandes gotas de sangue. Então, seja curado nesse dia, seja sarado nesse dia, seja de doenças físicas, seja de doenças emocionais, seja livre das enfermidades, das doenças, no poder que há no nome de Jesus. Entenda, você é templo do Espírito Santo. Então, quando sobrevier a espada, o Senhor te guardará. Quando vier o juízo, não é para você, porque Jesus já completou isso, já pagou por isso. E quando vier a peste, entenda, ela não vai te achar. Creia nisso, porque o Senhor levou sobre ele as tuas pisaduras. Glória a Deus. E a fome, o quarto flagelo ali que Josafá fala: espada, juízo, peste ou fome. O quarto flagelo ali, a quarta situação difícil que o povo, que as pessoas estavam enfrentando ali na invasão dos amonitas, na invasão ali dos moabitas: fome, falta de alimento, a escassez. Era costume nesses tempos que um exército cercava a cidade, não invadia a cidade, cercava a cidade e impedia ali a chegada de provisões, de alimentos. Então eles iam consumindo o que estava ali dentro da cidade, só que uma hora ia acabar, uma hora ia ficar pouco, a fome ia bater, a escassez ia vir, e como estavam cercados, não poderiam receber nada do que vem de fora. Mas para nós, fala que Deus sempre é o nosso sustento. Quando buscamos a Deus e falamos da escassez, da fome, da falta de alimento, seja ele físico, seja ele espiritual, entenda, Deus está no controle. Deus está no controle, principalmente do alimento espiritual. O salmista, no Salmo 42, ele foi muito profundo, quando ele diz: como servo que brama pelas águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de ti, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. A maior fome que o salmista tinha não era de pão, não era de alimento, era da presença de Deus. Tanto é que no Salmo 84 ele diz que a alma dele está anelante, isto é, desejosa da presença de Deus. E é tão tremendo esse desejo que ele desfalecia pelos átrios, e o coração dele, a carne dele, clamavam pelo Deus vivo. Aleluia! Se tem uma fome que vai mover você na direção de Deus, é a fome de Deus. É a fome de Deus. Por isso que Jeremias escreve no capítulo 29: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E Tiago completa no capítulo 4, versículo 8: chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Então a tua busca, meu irmão, minha irmã, a maior fome que tu pode sentir, que tu deve sentir, que é uma fome boa, é a fome espiritual, da presença de Deus, da presença de Deus. E há uma promessa para quem tem essa fome, que no capítulo 44 de Isaías diz que Deus derramará água sobre o sedento e rios sobre uma terra seca, e ele derramará o Espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Então não é só você, é todos os seus filhos, todos os seus descendentes, toda a sua casa será abençoada com a presença do Senhor. E no mesmo capítulo ali 35 ele diz que a terra seca se transformaria em tanques e a terra sedenta em mananciais de água. Aleluia, 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 aleluia. Foi a promessa de Joel que ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne. E quando Jesus estava ali no templo, vendo todo o cerimonial, no capítulo 7 de João, ele diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Aleluia. O próprio Satanás, quando ele diz para Jesus transformar os pães, as pedras em pães, porque Jesus estava com fome 40 dias ali jejuando: transforme as pedras em pães se tu é o Filho de Deus. E ele diz para Satanás: Satanás, não sabe de nada. A maior fome do ser humano é a fome de Deus, é a fome de Deus, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Aleluia!
Glória a Deus. A maior fome, a maior sede do ser humano, aleluia, é a presença de Deus. Então entenda, para cada situação da tua vida, Deus está sempre presente, não importa a situação, não importa o momento, Deus está sempre presente, seja espada, seja juízo, seja peste, ou seja fome, Deus está presente, quando seja espada, seja guerra, o Senhor peleja por ti, seja juízo, você não tem mais o juízo contra ti, porque Jesus apagou o preço por você, seja peste, não vai ter peste, porque o Senhor levou na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades, ou seja, a fome de Deus, que é a fome mais linda, mais maravilhosa que o ser humano pode ter. E é isso que Deus quer na nossa vida, essa fome de Deus, esse desejo da presença de Deus. Busque a Deus, busque a Deus. Você é templo do Espírito Santo. Não importa a situação, você não precisa mais estar dentro de um templo. Temos as nossas denominações, são importantes, as comunidades de fé, as igrejas, as congregações são importantes, mas entenda, a maior igreja que você tem é dentro de você, o templo do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe a todos.